Você já se perguntou o que fez dos Estados Unidos um dos 5 maiores países produtores de alimentos do mundo? A resposta é a mecanização na agricultura. Agora, os agricultores não precisam mais trabalhar arduamente por semanas para colher. Em apenas alguns dias, ou até algumas horas, eles podem levar toneladas de produtos agrícolas para o armazém. Como esse milagre aconteceu? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Atualmente, os ICEA têm mais de 27 mil produtores de maçã, e eles estão entrando em uma era totalmente nova de colheita automatizada. Se antes, para colher uma tonelada de maçãs, o agricultor tinha que gastar cerca de $150 com mão de obra, agora, robôs de colheita que usam drones podem realizar esse trabalho com apenas $40 por tonelada, ou até menos. Estes robôs escaneiam imagens para identificar com precisão as maçãs maduras e, em seguida, usam braços mecânicos para colher cada fruta suavemente. As maçãs são então colocadas ordenadamente na máquina. Além disso, muitos proprietários de pomares também usam máquinas vibratórias de árvores durante a colheita. Existem 2 tipos comuns de máquinas. Com o primeiro tipo, os trabalhadores operam um braço mecânico da máquina que se prende ao tronco da árvore e a sacode suavemente. Apenas 2 segundos de vibração são suficientes para a maioria das maçãs cair no chão. Imediatamente depois, uma máquina de coleta percorre as fileiras, varrendo todas as maçãs caídas no chão, e as transfere para uma esteira, levando-as para um container de armazenamento. Com o segundo tipo de máquina, uma grande lona de captação branca é colocada rente à base da árvore. Quando a máquina cria vibrações, as maçãs maduras caem e ficam perfeitamente na lona. Graças a isso, é possível colher centenas de maçãs por hora para atender à enorme demanda dos consumidores. Outro produto agrícola muito consumido é a cebola. Em média, cada americano come cerca de 8,6 kg de cebola por ano. Por isso, os Quesadilla se tornaram um dos maiores produtores e exportadores de cebola do mundo, com uma produção média de cerca de 3 milhões de toneladas por ano. Junto com a crescente escala de produção, a tecnologia de colheita de cebolas também se desenvolveu fortemente. As modernas colheitadeiras de cebola de hoje são projetadas com um sistema de escavação especializado, que levanta o bulbo da cebola do solo junto com as raízes. Após serem levantadas, as cebolas passam por um sistema de peneira vibratória contínua para separar a maior parte da terra e das raízes secas. Em seguida, elas são despejadas no campo em fileiras organizadas para secar. Depois, a máquina de coleta entra no campo. As cebolas são transferidas diretamente para a esteira na parte de trás da máquina e despejadas em um caminhão que corre paralelo, para transporte até a área de pré-processamento ou armazém. Todo este processo ocorre de forma contínua e coordenada, ajudando a aumentar significativamente a produtividade. Para obter colheitas abundantes, o primeiro e mais importante passo é a preparação do solo. Em fazendas de grande escala, os agricultores geralmente usam arados de subsolagem. Durante a operação, as lâminas do arado realizam continuamente 3 ações: cortar, levantar e virar completamente a faixa de terra, criando camadas de solo soltas e bem ventiladas. Quando a máquina termina um sulco e se vira para a direção oposta, o sistema hidráulico automático é ativado para inverter todo o conjunto de lâminas do arado.
Este mecanismo ajuda a garantir que a terra seja sempre virada para o mesmo lado em ambas as direções, eliminando completamente os sulcos mortos. Resíduos de culturas e ervas daninhas também são enterrados profundamente no solo, preparando a base ideal para a próxima safra. Dois campos arados e cuidadosamente cultivados, fileiras de cenouras crescem viçosas e estão prontas para a colheita. Os agricultores operam as máquinas ao longo das fileiras de cenouras. A cabeça da máquina é projetada especialmente para se agarrar firmemente à parte do caule, puxando tanto a raiz quanto o caule da cenoura para fora da terra em uma única operação. Depois de serem puxadas, uma unidade de corte automática processa o excesso de folhas no caule da raiz. Em seguida, as cenouras passam por um sistema de peneiramento para remover terra e sujeira restantes. As raízes limpas são então levadas para uma esteira, deslizando direto para a parte traseira e despejadas em um grande container de armazenamento para preparativos de transporte. De acordo com as estatísticas, a produção de cenoura no Zeparício atingiu mais de 22,9 milhões de quilogramas, dos quais cerca de 16,1 milhões de quilogramas são destinados ao mercado de consumo fresco, e cerca de 980 toneladas são enviadas para fábricas de processamento. Para alguns outros tipos de plantas, a poda precisa ser realizada antes da colheita. Esta máquina consiste em uma barra longa que suporta várias lâminas de serra circulares giratórias de alta velocidade. À medida que o trator se move ao longo das fileiras de árvores, o braço hidráulico mantém a barra das lâminas de serra na posição vertical, e os discos de corte giram uniformemente, cortando ordenadamente os galhos que se projetam para os lados. Este processo de poda lateral ajuda as fileiras de árvores a manter uma largura estável, criando corredores claros e permitindo que a luz solar penetre facilmente, auxiliando no processo de fotossíntese. Quando é necessário podar o topo das árvores, o operador apenas precisa levantar o braço hidráulico e ajustar a barra de corte na horizontal ou diagonal. As lâminas de serra de alta velocidade cortam simultaneamente o topo, ajudando a controlar a altura da árvore e estimular o desenvolvimento de novos ramos. Em seguida, vamos aos pomares de pistache na Califórnia, que respondem por até 99% da produção nacional total. O estado dedica até 126 mil hectares de terra para o cultivo desta planta. Hoje, o pistache é colhido principalmente usando máquinas vibratórias de árvores. Seu braço mecânico balança vigorosamente por alguns segundos para derrubar todas as nozes maduras. Todo o processo é rápido e eficiente. Apenas uma única vibração é suficiente para a árvore soltar quase toda a sua fruta. Abaixo, grandes barreiras de proteção são abertas para coletar as nozes que caem. Depois de cair, os pistaches deslizam para um sistema de esteira e container de armazenamento, e são então transferidos para containers enormes para preservação. E aqui está outro tipo de agitador de árvores. Esta máquina consiste em uma lona em forma de funil que envolve o tronco da árvore e depois a sacode suavemente para que os frutos caiam. Graças à aplicação da mecanização, a colheita que antes levava semanas, agora é concluída em apenas alguns dias.
Se o agricultor quiser limpar o pomar para mudar para outro tipo de cultura, ele pode usar uma máquina de corte e remoção de tocos. Primeiro, o equipamento é abaixado para escavar a camada de terra ao redor da base da árvore. Em seguida, a máquina muda para a remoção e processamento do toco da árvore. Com a força de tração do sistema hidráulico, o toco é arrancado do chão, puxando consigo uma parte das raízes profundas. Graças à sua força superior, a máquina pode lidar com tocos grandes e resistentes em pouco tempo, minimizando o esforço em comparação com métodos manuais. Nosso próximo local são os campos de beterraba sacarina. De acordo com a previsão do Serviço Nacional de Estatísticas Agrícolas, a produção de beterraba sacarina para a safra 2025 a 2026 está projetada para atingir 35,024 milhões de toneladas. Para colher esta enorme quantidade, as fazendas têm que operar quase ininterruptamente, mesmo durante a estação chuvosa. É por isso que foram criadas as colheitadeiras especializadas de beterraba sacarina. Elas são equipadas com rodas grandes de alta tração que ajudam a máquina a se mover de forma estável em solo úmido sem atolar. Na parte frontal, um sistema de lâminas rotativas tem a função de cortar as folhas do topo da planta, enquanto logo atrás, o mecanismo de elevação especializado puxa suavemente a beterraba sacarina para fora da terra sem quebrá-la ou amassá-la. Em seguida, a beterraba sacarina é colocada em uma esteira, deslizando direto para um enorme container de armazenamento acoplado ao caminhão. De lá, ela será transportada diretamente para as fábricas para ser processada em diversos tipos de alimentos, como suco, açúcar, etc. A cana-de-açúcar também é uma cultura popular. Embora enfrentando muitos desafios climáticos, incluindo o furacão Francine, a indústria açucareira da Louisiana registrou uma safra recorde em 2024. A área plantada atingiu 216 mil hectares e a produção total de cana-de-açúcar processada chegou a 17,4 milhões de toneladas, gerando cerca de 2 milhões de toneladas de açúcar. Anteriormente, para colher a cana-de-açúcar, os agricultores tinham que usar facões para cortar cada pé individualmente, um trabalho pesado e demorado. Mas agora, esse processo foi completamente substituído por colheitadeiras de cana-de-açúcar modernas. Ao se mover ao longo das fileiras de cana, o sistema de lâminas de corte giratórias na parte frontal da máquina corta cada caule rente ao chão. Os eixos helicoidais logo atrás puxam a cana para dentro, ao mesmo tempo em que removem as folhas e a colocam na esteira de processamento. Uma vez limpa, a cana é transferida para o tubo de descarga e soprada diretamente para um reboque que corre paralelo ao lado. Por fim, chegaremos aos campos de abóbora em Illinois, o estado que mais produz abóbora no Zebirê-Brewa, com uma produção de quase 220 milhões de quilogramas. Uma parte considerável dessas abóboras é triturada para extrair as sementes. Primeiro, uma máquina alinha as abóboras em fileiras. Em seguida, a máquina trituradora de abóboras é conduzida para o campo, usando rodas grandes e com pontas para levantar cada fruta do solo. Quando as abóboras são puxadas para dentro do corpo da máquina, o tambor de trituração de 4 partes começa a operar.
As pás trituradoras quebram a casca grossa, separam a polpa e coletam completamente todas as sementes de abóbora. As sementes de abóbora têm alto valor econômico e são consideradas um lanche saudável. Graças à tecnologia, os agricultores não apenas economizam tempo e esforço, mas também aumentam a produtividade e a qualidade dos produtos agrícolas em muitas vezes. Mas quando as máquinas assumem a maior parte do trabalho agrícola, que futuro resta para os trabalhadores rurais tradicionais? O que você pensa sobre esse assunto? Por favor, compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. Você sabia que apenas uma fazenda nos Estados Unidos pode alimentar, em média, 169 pessoas por ano, não apenas no país, mas também no exterior? No vídeo de hoje, vamos acompanhar os agricultores para ver como eles colhem milhões de toneladas de produtos agrícolas anualmente. Nos últimos 10 anos, a colheita global de tangerinas atingiu, em média, 34,36 milhões de toneladas por ano. Para alcançar esse número, os agricultores dedicam muito esforço. Como as tangerinas se agarram firmemente aos galhos, todo o processo de colheita geralmente é feito manualmente. Colher tangerinas exige precisão e paciência. Os agricultores precisam colher cada fruta com cuidado, uma a uma. Se manuseadas com força, a casca fina pode rasgar facilmente, fazendo com que a fruta estrague rapidamente e perca valor. Nos dias de pico da safra, os agricultores trabalham continuamente sob o sol por muitas horas para cumprir os prazos. As cestas cheias de tangerinas são rapidamente despejadas em grandes contêineres e transportadas para a venda. Maçãs para cidra também são amplamente consumidas. No Zimbábue, o número de fábricas de cidra e as vendas de cidra aumentaram 10 vezes de 2008 a 2019. Para atender à demanda do mercado, a colheita foi quase totalmente mecanizada. O primeiro passo no processo moderno é usar uma máquina de sacudir árvores. Essa máquina possui um braço mecânico que se fixa ao tronco da árvore e sacode vigorosamente, fazendo com que as maçãs para cidra caiam no chão. Imediatamente após, uma máquina de coleta percorre as fileiras, varrendo e coletando as maçãs caídas. As maçãs passam por uma esteira para remover detritos como folhas, galhos ou terra. Após a limpeza, todas as maçãs são despejadas em grandes contêineres e transportadas diretamente para as fábricas de processamento. O próximo produto é a abóbora. Em 2024, a produção de abóboras no Zepereúva atingiu 653,17 milhões de quilogramas. Em fazendas de grande escala, máquinas de colheita são usadas. Essas máquinas levantam as abóboras do solo com cuidado e as organizam em grandes contêineres, permitindo que centenas de toneladas sejam coletadas em pouco tempo. No entanto, em alguns lugares, os agricultores ainda preferem a colheita manual tradicional. Eles usam tesouras para cortar os talos e levantam cada abóbora com cuidado. As abóboras maduras e douradas são então carregadas em caminhões para serem vendidas aos comerciantes.
Nosso próximo destino são os pomares de ameixas na América do Norte e do Sul, onde a área dedicada ao cultivo de ameixas atinge 79.836 hectares. Durante a temporada de colheita, os pomares ficam cheios de atividade. A colheita de ameixas geralmente começa de manhã cedo e pode se estender até tarde da noite. Os agricultores colhem cuidadosamente cada ameixa madura e as colocam delicadamente em cestas. A tarefa pode parecer simples, mas é muito trabalhosa, pois os agricultores trabalham por horas, com o pó branco natural das cascas das ameixas cobrindo suas mãos e braços. Quando as cestas estão cheias, as ameixas pesadas são despejadas em grandes contêineres no meio do pomar. Diferentemente das ameixas, as uvas usadas para vinificação são geralmente colhidas por máquinas para atender à demanda do mercado. Globalmente, são consumidos 214,2 milhões de hectolitros de vinho por ano. Máquinas de sacudir árvores são comumente usadas para colher uvas. Essas máquinas se movem pelas fileiras, criando vibrações suficientes para fazer as uvas caírem em bandejas de coleta abaixo, que são transferidas para contêineres. Essas máquinas podem operar dia e noite, reduzindo significativamente o tempo de colheita. Quando as bandejas estão cheias, o operador despeja todas as uvas em contêineres, prontas para serem transportadas para as vinícolas. Outro produto menos saudável, mas amplamente consumido, é o tabaco. Anualmente, os Serpísida produzem cerca de 147,52 milhões de quilogramas de tabaco. Para alcançar tamanha produção, os agricultores colhem tabaco várias vezes ao ano, geralmente de 3 a 5 vezes. Quando a temporada de colheita começa, máquinas especializadas entram em ação, cortando os talos de tabaco rente ao solo. Os talos são então puxados para dentro da máquina, onde um sistema de lâminas faz um corte limpo. Depois, as plantas de tabaco são invertidas e penduradas em fileiras nos suportes de secagem. Cada suporte pode conter até 450 plantas de tabaco. Com alta velocidade, essas máquinas conseguem colher cerca de 2 hectares por dia, economizando tempo e mão de obra. Em seguida, iremos ao Alabama para ver o processo de colheita de amendoim por máquinas. Enquanto a máquina se move pelas fileiras, ela cava profundamente o solo, arrancando as plantas de amendoim com raízes e vagens. As plantas são sacudidas vigorosamente para remover a terra agarrada às vagens. Após essa etapa, as plantas de amendoim são invertidas e colocadas de volta no solo em fileiras organizadas para secar. Quando estão suficientemente secas, os agricultores as colocam em máquinas de debulha, produzindo grãos de amendoim firmes. Por fim, eles são despejados em grandes contêineres. Sem essas máquinas modernas, os agricultores do Alabama provavelmente demorariam muito mais para colher os 74.868 hectares de campos de amendoim no estado. Outro produto amplamente consumido é o salsão. Em 2023, o consumo médio per capita de salsão fresco nos Eceuméasgua atingiu 3,09 quilos. Nos campos, os agricultores usam facas afiadas para cortar os talos de salsão rente à base.
Logo após, eles colocam os maços em estações de lavagem improvisadas no meio do campo, enxaguando-os com água limpa para remover a sujeira. Os maços frescos são então embalados diretamente no campo, para manter a crocância e frescor. Enquanto isso, muitas fazendas usam máquinas para a colheita. Essas máquinas são equipadas com fileiras de dentes afiados na frente para puxar suavemente os talos de salsão do solo. Imediatamente, os vegetais são enviados a uma esteira para uma limpeza preliminar. Por fim, os talos de salsão limpos e de qualidade são transportados, prontos para a jornada do campo à mesa do consumidor. O próximo produto é a cereja. Os Ecrewa são o segundo maior produtor de cerejas do mundo, com uma produção de 321.420 toneladas por ano. Na colheita tradicional, as cerejas são colhidas à mão com cuidado para manter os cabos intactos e evitar amassá-las. As cerejas frescas são colocadas em cestas usadas no peito antes de serem transferidas para grandes contêineres. Em fazendas maiores, máquinas de sacudir árvores são usadas. Um braço mecânico se fixa ao tronco da árvore e sacode suavemente, fazendo as cerejas maduras caírem em calhas abaixo. Um sistema de esteiras automatizado então move rapidamente as cerejas para contêineres. Diferentemente das cerejas, os pêssegos são geralmente colhidos à mão para evitar danos. Nos pomares, as mãos dos agricultores colhem rapidamente cada pêssego maduro e os colocam delicadamente em cestas. Para galhos mais altos, eles usam escadas para acompanhar o ritmo. Após algumas horas nos pomares, as mãos dos agricultores ficam cobertas de pó fino da penugem na casca dos pêssegos. Os pêssegos colhidos são reunidos e transferidos para contêineres. As bananas também são frutas geralmente colhidas à mão. Apesar disso, a produção é imensa, estimada em 117,85 bilhões de quilogramas este ano. As bananas são geralmente cortadas ainda verdes, pois amadurecem durante o transporte. Os trabalhadores usam facões afiados para cortar os caules inteiros das bananeiras. Em seguida, outro trabalhador carrega os cachos pesados até um sistema de transporte por cabos. No ponto de coleta, o sistema de cabos transporta as bananas para uma instalação de embalagem próxima. Lá, os trabalhadores separam os cachos em pencas menores, lavam-nas cuidadosamente e as embalam com cuidado. O próximo produto é a avelã. As árvores de avelã geralmente começam a dar frutos 3 a 5 anos após o plantio. Como as avelãs maduras caem naturalmente no chão, máquinas são usadas para coletá-las. Quando a máquina rola pelo chão, rolos varrem e levam as avelãs para o sistema interno. Esse método permite coletar grandes quantidades em pouco tempo. Após entrarem na máquina, as avelãs passam por processos de limpeza, removendo detritos como cascas vazias, folhas, sujeira ou galhos pequenos. Por fim, as avelãs limpas são transferidas para grandes contêineres.
Nosso próximo destino são os pomares de lixia. A produção global de lixia é estimada em cerca de 2,7 milhões de toneladas por ano. Os agricultores geralmente colhem líquias em dias ensolarados e secos, pois isso mantém as frutas frescas e saborosas por mais tempo. Eles podem colher os cachos à mão ou usar facas para cortar suavemente os talos próximos aos galhos. Após a colheita, as lítias são reunidas em pequenos fardos de cerca de 1 a 3 quilos. Esses fardos são armazenados em locais frescos e protegidos do vento para manter o frescor, antes de serem enviados aos mercados ou pontos de venda. Em seguida, exploraremos o processo de colheita de cana-de-açúcar com máquinas modernas. Uma grande máquina se move pelas fileiras, com uma lâmina de corte giratória na frente que corta a cana rente ao solo. Em seguida, rolos potentes puxam a cana para dentro, removendo as folhas e enviando os caules limpos para um sistema de esteiras. Os caules de cana processados são rapidamente transferidos para um tubo de descarga. De lá, são soprados diretamente para um caminhão que segue ao lado. Em escala global, a produção anual de cana-de-açúcar atinge cerca de 1,9 bilhões de toneladas. O último produto do vídeo de hoje é o melão. Em vastos campos, os trabalhadores se curvam entre as fileiras para verificar a firmeza de cada fruta. Quando maduro, um leve giro separa facilmente o melão da planta. Muitas fazendas usam plataformas de colheita móveis. Os agricultores colocam os melões em esteiras e verificam sua qualidade. Cada fruta que atende aos padrões é cuidadosamente selecionada antes de ser embalada. Por trás de cada refeição deliciosa em nossas mesas está o suor e o esforço dos agricultores. Há algum processo de colheita de produtos agrícolas que você gostaria de explorar em seguida? Deixe sua sugestão nos comentários abaixo. Até logo e nos vemos nos próximos vídeos.